Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Fernando, eu trabalho na empresa Texiglass, sou voluntário da SAMP desde 2012, trabalho hoje junto com o time de voluntários na SAMP Universidades, e com grande prazer a gente chegou até o nosso primeiro evento, que é a primeira edição de uma série de 8 webinars, que vai tratar exclusivamente da interação entre empresas e academia, voltados para o mercado de materiais avançados. Tá? Então, para quem não conhece, a SAMP é uma associação voltada à promoção de materiais e processos de engenharia avançados. A SAMP tem sede nos Estados Unidos, foi fundada há mais de 70 anos, e hoje conta com mais de 40 capítulos em diversos países. No Brasil, a SAMP iniciou as suas atividades em 2012, com o apoio das estruturas de terceirizadas locais. A missão da SAMP. Nossa missão é fomentar interações nas empresas, academia, governo, a fim de disseminar conhecimento para promover a adoção de materiais e processos de engenharia avançados. A proposta da SAMP é promover o conhecimento para a adoção de materiais e processos avançados pela indústria, academia e governo. Disponibiliza a maior biblioteca online de trabalhos técnicos em diversas áreas de aplicação do segmento, vídeos de palestras e treinamentos, eventos e interação com diversas comunidades. E, bom, o que é a SAMP Universidades? A gente tem ouvido falar bastante nos últimos meses a respeito da SAMP Universidades, o que a SAMP Universidades está fazendo, o que é a SAMP Universidades? Bom, a SAMP Universidades é um capítulo à parte, dedicado especialmente ao ecossistema e interação de estudantes, acadêmicos, institutos de ciência e tecnologia, focados em materiais avançados. Então, dentro do time da SAMP Universidades, onde a gente conta com um grupo massivo de voluntários, a gente trata de alguns assuntos como relações com institutos de ciências e tecnologia, universidades, startups. A gente busca sempre a disseminação do conhecimento, e um conhecimento técnico e apurado. A gente também promove o desafio acadêmico da SAMP, que já é um desafio consolidado, e que as universidades, eles esperam todos os anos por esse desafio para poder confeccionar as suas pontes, seus protótipos e serem validados. Está sendo tratado a respeito de um novo desafio empreendedor. A gente apoia as fórmulas, tipo Fórmula SAI e Racing, ou Aerodesign. Também apoiamos as associações complementares, como a Almaco, a Biquim. A SAMP Universidades busca a normatização dos materiais compostos, a inserção do conteúdo dos compostos em matriz curricular em universidades. Então, trabalhar todo o advocacy para levar os materiais compostos no Ministério da Educação e então inseri-los em matriz curricular, e também, no futuro, tem esse objetivo de fazer uma pesquisa aplicada e gerar conhecimento básico para o mercado para se fazer e confeccionar peças. Então, isso é o que eu tinha para apresentar da SAMP. Eu gostaria de dizer que essa edição está sendo gravada, e que quem não se sentir confortável pode ficar à vontade para se desligar. No entanto, esse não é o objetivo sempre é disseminar conhecimento. Então, eu pediria também a quem não está participando para que desligassem as câmeras, bem como os seus microfones, para que não ocorra nenhuma interferência durante a apresentação, e também aqueles que tiverem qualquer tipo de dúvida ou sugestão, o chat fica aqui ao lado, vocês fiquem à vontade para escrever, que ao longo do evento a gente passa para o mediador, para ele fazer as perguntas e sanar as dúvidas. E também, quem quiser deixar o seu e-mail para receber as informações da SAMP, por favor, deixe seu e-mail no chat, que a gente vai anotar e vai redirecionar para vocês. Então, agora, eu passo a palavra para o mediador, professor Sandro Amico. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mediando este primeiro webinar da SAMP Universidades. Como eu fui apresentado, sou Sandro Amico, trabalho na URGS, e vamos
sem mais demora, apresentar nosso primeiro convidado de hoje. Hoje teremos como convidados um representante do PT e um representante da Maxion Structural Components. Tá? Vamos começar pelo nosso representante da Maxion Structural Components, é o engenheiro Sami Paiva Simão. Eu vou fazer uma breve apresentação dele aqui. Ele é graduado, Sami é graduado em Engenharia Mecânica pela Unesp, com experiência internacional na Irlanda e Estados Unidos. Entrou na Maxion em 2011 como estagiário na Engenharia de Qualidade e, posteriormente, como técnico em processo de estamparias, montagem de chassis e engenharia de processos. Atualmente atua como engenheiro no Departamento de Engenharia Avançada e Inovação, realizando a gestão de projetos de inovação e P&D, buscando agregar valor no segmento através da identificação de novas tendências em materiais, processos, tecnologias inovadoras e transformação digital. Então, eu vou convidar aqui o nosso primeiro convidado de hoje, Sami, a fazer uma pequena apresentação institucional, alguns minutos, e, na sequência, eu apresento o nosso segundo convidado. Por favor, Sami, fica à vontade. Tá? Obrigado por ter aceito o convite para participar do nosso webinar. Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado a Samp pelo convite. É sempre um prazer aí participar dos eventos de vocês, muito bem estruturados e sempre muito bem mediados também. Eu vou compartilhar a apresentação aqui. Sandra, você pode só confirmar que você está vendo a apresentação? Sim. Beleza. Agora sim. Pessoal, novamente, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Sami, eu trabalho na área de engenharia avançada e inovação da Maxion. Temos aí, nos últimos anos, uma longa parceria com o IPT para o trabalho em compósitos, que é o tema principal do dia de hoje. Em breve, eu e o Daniel vamos entrar melhor nesse assunto. Por enquanto, eu vou só falar um pouco da empresa, para quem não conhece a Maxion. A Maxion é uma empresa de capital aberta, listada na Bolsa Brasileira, parte do grupo IOSP Maxion. Esse grupo IOSP Maxion está na Bolsa, né, com cerca de 15% deles aí dentro da família IOSP e o resto dentro de outros investidores principais. O mercado é muito dinâmico, não se apeguem muito a esses números aqui. Principalmente, a IOSP Maxion possui 3 divisões centrais. A Amistad Maxion, uma joint venture com o grupo Amistad Rail, focado em ferrovias, focado em vagões e rodas de trem. A Maxion Wheels, o maior fornecedor e produtor de rodas do mundo. E a divisão que eu trabalho, a Maxion Structural Components, com foco em componentes estruturais, chassis, caminhões, picapes, carros comerciais de passeio. E é onde eu vou focar um pouco mais na nossa apresentação agora, e a divisão por qual eu trabalho. O footprint global da Maxion, a Maxion está situada em 32 plantas, em 14 países, com mais de 15 mil colaboradores. A Maxion Structural Components está focada nas Américas, México, Brasil, Argentina, enquanto a Maxion Wheels tem um footprint bem maior, focado na Europa, Ásia, com a sede em Kongsvinger. Já a sede da Maxion Structural Components é em Cruzeiro, planta que eu trabalho. Focando em Structural Components, a Maxion de Cruzeiro tem cerca de 2.500 colaboradores. A Maxion em Contagem, que atende basicamente body white de carros de passeio, fornecendo bastante para a Fiat. A planta da Imagusa, no norte do México, fornece um dos principais fornecedores de longarinas para o mercado americano. Apesar da planta estar no México, com o principal cliente está o mercado americano. A Maxion de Resende, no Rio de Janeiro, bem pertinho de Cruzeiro, é uma planta que nós temos com atendimento exclusivo à Volkswagen, onde boa parte, todos os caminhões da MAN saem aí com o chassi com montagem da Maxion. Em paralelo, temos joint ventures no Uruguai, em Córdoba e em Sete Lagoas, fornecendo para outros clientes, totalizando aí cerca de 5 mil colaboradores dentro da nossa divisão de componentes estruturais. Nossos principais clientes, né, estão Mercedes, GM, MAN, Ford, Nissan. Esses aqui são clientes brasileiros, né? A Navistar International já são um pouco mais focado no mercado americano. E também temos Iveco, Volvo, Scania, FCA e Iveco, principalmente a planta de Sete Lagoas e Contagem, que atende muito bem. Um pouco no mercado também de componentes agrários, da John Deere.
Aqui é uma planta geral da planta de cruzeiro, uma foto panorâmica, e o nosso prédio central. Seguindo, para quem não sabe o que é um chassi de caminhão, é esse carinha aqui, ó. Eu vou falar bastante agora de longarinas e de travessas, para vocês terem um pouco de ciência aí ao longo do resto da conversa. Longarina, quando eu falar de longarina, é essa viga central aqui, que dá o principal componente estrutural aí do chassi. As travessas são esses elos de ligação. Obviamente, o chassi é muito mais que isso, mas, de forma geral, esses são os principais componentes. Como exemplo aqui, tem um chassi de caminhão e embaixo um chassi de caminhonete. A principal forma de união desses chassis é rebites, parafusos e solda. Esse chassi de caminhonete é extremamente soldado, possui vários métodos de solda nele, enquanto os chassis de caminhões normalmente são muito mais rebitados e parafusados. Entrando um pouco nos processos, também é outra coisa que nós vamos falar bastante, vamos falar muito de prensa hoje, do processo de estampagem. O processo de estampagem é o principal processo da Maxion, é onde está o nosso conhecimento, o core business nosso. Temos prensas, temos centenas de prensas em várias tonelagens, principalmente uma prensa imensa de 5.000 toneladas com 12 metros de mesa. Até quando eu entrei na empresa, falava-se que ela era a única da América Latina, não sei se isso ainda é verdade. Além disso, prensa de 3.000 toneladas, 2.000 toneladas, uma prensa transfer que vale por 5 ou 6 prensas, operando simultaneamente várias operações, e centenas e dezenas de prensas menores, de 250, 1.000 toneladas, de 20 até 250 toneladas, para atender todo tipo de produto, com todo tipo de cadência e eficiência que o mercado exige. Além das prensas e estampagem, temos um imenso know-how também em fixações, solda, parafuso, rebitagem, diversos processos que sustentam a montagem de chassis, de componentes. Aqui, por exemplo, é um componente que é um suporte da cabine do para-choque, não necessariamente um chassi, mas são outros tipos de componentes que nós auxiliamos, suportes de tanque, escadas de acesso, etc. Beleza, gente, sobre a Maxion, de forma geral, é isso. Vou aproveitar o resto do meu tempinho para falar um pouco de como a Maxion está enxergando o futuro, como nós entendemos a mudança do mercado aí. Quais são as principais tendências que vemos no futuro? São 4 grandes tendências que chamamos de case, ACES, vai de quem fala, que é basicamente conectividade, autonomia, compartilhamento e eletrificação. Entendemos que os veículos no futuro, eles vão ser regidos por esses 4 principais aspectos. É muito importante a conectividade entre os veículos inteligentes, cada vez mais capazes de conversar entre si, conversar com semáforos, de fazer decisões inteligentes e facilitar a vida do motorista. A autonomia é onde você já chega àquele ponto de, eventualmente, não precisar de motorista. Compartilhamento, todos nós sabemos o impacto que metodologias de compartilhamento como Uber causaram no nosso mercado. E eletrificação, que até pouco tempo atrás era uma dúvida e já é uma certeza boa. Cada vez mais os países, inclusive as empresas, estão estabelecendo metas rigorosas para a eletrificação de seus veículos. O que já puxa para o segundo ponto, que os governos, principalmente, estão apertando muito a regulamentação de emissão de CO2, exigindo medidas agressivas para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa dentro dos veículos. E quanto mais agressivo é a exigência governamental, mais você tem que forçar o desenvolvimento da tecnologia e os motores a combustão interna. Toda tecnologia, de forma geral, chega a um ponto que avançar o desenvolvimento da tecnologia é absurdamente custoso e pode ser mais viável investir em uma tecnologia nova, ou, inclusive, tecnologia já chegou no seu limite e chega um ponto que, se a gente pretende ter um mundo melhor, criar um planeta melhor para o futuro, a gente tem que largar a mão de certas tecnologias. Transporte de último quilômetro também está sendo substituído, a chamada Last Mile Delivery. Cada vez menos vamos ver caminhões e carros rodando na cidade para fazer aquela entrega do correio, do centro de distribuição para sua casa. Estão mudando para drones, a Amazon está com uma forte busca em torno de drones para delivery, bicicletas, motos, etc. E tudo isso acaba puxando direto no veículo através do design, da aerodinâmica, eletrificação e etc. Um pouco mais falando dos impactos diretos disso no nosso mundo e menos do conceito. De imediato... Oi? Alguém fez uma dúvida? Não.
pode continuar. Tem a oportunidade. De imediato, as montadoras vão deixar parte dos modelos de negócio atual e vão terceirizar algumas atividades como design e montagem, focando em investir em outras tecnologias. Grande fusão de montadoras, todo mundo viu a FCA, PSA se fundindo na Stellantis. Outra fusão que aconteceu um pouco mais na surdina foi o Grupo Traton, onde a MAN, Scania e Volkswagen se uniram. Novos players, BYD, Tesla, Nikola, e de forma geral a digitalização sempre está puxando a maior produtividade em manufaturas, vendas e serviços. Pessoal, esse foi um rapidinho aí sobre a Maxon, sobre o que vemos de inovação, e agora eu devolvo a palavra aí para o Sandro. Ótimo, muito obrigado, Sam. Bom, então vamos apresentar o nosso segundo convidado de hoje, que é o Daniel de Almeida Pereira, do PT, mais especificamente do Laboratório de Estruturas Leves. Vou ler o resumê dele aqui. O Daniel possui graduação em Engenharia Aeronáutica pela Universidade de São Paulo, em 2013, mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade de São Paulo, em 2015, e doutorado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo ITA, em 2019. Possui experiência internacional na Virginia Tech, é pesquisador do LEO, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Tem atuado na área de projetos de desenvolvimento de novos materiais com empresas do setor aeronáutico, óleo e gás e automotivo, com foco na redução do peso, melhora do desempenho estrutural e eficiência energética, utilizando principalmente materiais compósitos, termoplásticos e termorrígidos. Sua atuação está focada em projetos que estão no nível de maturidade tecnológica TRL entre 4 a 7, e também tem atuado no gerenciamento de projetos de pesquisa, com foco em gestão de escopo, custo, prazo, cronograma de risco. Então, eu vou passar agora a palavra para o Daniel. Muito obrigado, Daniel, por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco, e fique à vontade para a sua pequena apresentação institucional, e na sequência a gente começa a falar, então, do tópico do webinar de hoje. Obrigado. Perfeito, Sandro. Obrigado, boa noite a todos, boa noite. Obrigado à SAMP pela essa oportunidade. É sempre um prazer poder estar mostrando um pouco do nosso trabalho para essa conexão que vocês têm feito de maneira excelente aí na comunidade. E eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente focar aqui no tema de interesse, né, que é discutir aí, apresentar para vocês o nosso projeto, né, que a gente fez em conjunto com a Maxon. Também boa noite, Sami, parceiro nosso do IPT já de longa data. Então, Sandro, você pode, por favor, me avisar se a minha tela já está sendo compartilhada? Está, positivo. Perfeito. Bom, pessoal, eu sou do IPT, né, mais especificamente pesquisador do Laboratório de Estruturas Leves. Eu vou passar bem rapidamente aqui o que é o IPT. Eu imagino que a maioria de vocês deve conhecer, né? O IPT é uma empresa estatal de pesquisa, onde 38% da sua receita vem do governo do Estado de São Paulo, 42% vem da venda de serviços e projetos para o setor público e privado, e 20% vem de projetos com a Fundação de Apoio ao Instituto, né, principalmente projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Dados rápidos aqui, o IPT tem 120 anos de existência, é o primeiro instituto de pesquisa no Brasil. Nós somos compostos aí por 34 laboratórios, 7 áreas estratégicas, mais de 1.000 funcionários, muitos clientes, mais de 3.900 clientes, 21 mil documentos técnicos emitidos, 4.800 notícias veiculadas na mídia, e aqui um fator muito importante é que 36% da receita do IPT vem com projetos de inovação. Então, inovação está no nosso DNA, pesquisa e desenvolvimento também, e tem muita aderência com o tema que a gente vai falar hoje. Esses dados são de 2019. Bom, as unidades de negócio são compostas por 7, conforme eu falei. Nós temos a unidade de bionanomanufatura, materiais avançados, que é a unidade a qual eu pertenço, nós vamos falar hoje, energia, habitação e edificações, cidades, infraestrutura e meio ambiente, tecnologias digitais e tecnologias regulatórias e metrológicas. Então, o Laboratório de Estruturas Leves, ele fica dentro da unidade de materiais avançados do IPT. A unidade de materiais avançados ela é composta por 4 laboratórios, que é o LCP, Laboratório de Corrosão e Proteção, o LCP, Laboratório de Celulose, Papel e Embalagem, o LEO, Laboratório de Estruturas Leves, que é o qual eu participo, e o LPM, que é o Laboratório de Processos Metalúrgicos. Né? Uma coisa importante da gente ressaltar aqui, que tem a ver com o contexto que nós vamos falar hoje, é que nós somos uma unidade Embrapi de materiais avançados. E nesse contexto a gente trabalha aí com grande parte aí, quase a totalidade dos principais materiais avançados atuais. Né? Nesse caso, compósitos, polímeros e etc.
O laboratório de estruturas leves, ele tem 2 unidades, uma fica em São José dos Campos e outra fica em São Paulo. A unidade de São Paulo, ela é principalmente voltada para polímeros e elastômeros, e a unidade de São José dos Campos, localizada no Parque Tecnológico de São José dos Campos, tem o foco principal em compostos e materiais metálicos, principalmente titânio, liga de alumínio, aeronáutica, etc. A nossa equipe do Laboratório de Estruturas Leves, ela é composta por 26 colaboradores, são 6 doutores e 7 mestres. Dentre esses mestres, nós temos aí 4 doutorandos e 1 mestrando. A nossa área de formação, ela é aeronáutica, ciência dos materiais, química e engenharia mecânica, principalmente. Outro ponto importante aqui é que a maioria dos colaboradores também são da Fundação. As nossas competências, principais competências do Laboratório de Estruturas Leves: desenvolvimento de materiais compósitos e poliméricos, design de peças e componentes em materiais avançados, manufatura de amostras e de componentes, ensaios mecânicos, térmicos e de microestrutura. E as principais experiências acumuladas desde 2014, que foi quando a gente inaugurou o laboratório, estão relacionadas com estruturação e gestão de projetos, simulações computacionais, processamento, escala laboratorial e industrial. Vocês vão entender a importância dessa questão industrial depois, principalmente para a questão de inovação, né, de desenvolvimento tecnológico, e também caracterização e tratamento de dados. A nossa infraestrutura, ela é composta de equipamentos de escala piloto, de grande porte. Nós temos autoclaves, equipamentos de soldagem por atrito, também de escala industrial, equipamento robotizado para inspeção não destrutiva de ultrassom, sistema de RTM, né, Resin Transfer Molding. Temos máquinas de corte de tecido e também industrial, para a gente poder simular o mais próximo possível a realidade aí de uma pré-industrialização. Né, e também equipamentos de manufatura de laminação automatizada de grande porte. Aqui nós temos a Fiber Placement na foto. Temos prensas também, que podem ser utilizadas aí até uma temperatura de 980 graus. Aqui é só uma técnica que a gente usou para consolidar, para conformar um titânio, que chama Super Plastic Form, um exemplo do que a gente vem fazendo com essa prensa. E no caso do desenvolvimento que nós vamos falar hoje, também a gente utilizou essa nossa prensa, obviamente, que tem temperaturas muito mais baixas para processamento de material compósito. Além disso, nós temos aí outro equipamento automatizado, autoclave, conforme eu já falei, processos de pultrusão, que estão correlacionados principalmente com a parte de manufatura de compósitos. Também a gente trabalha com simulação computacional, principalmente voltado para processo de fabricação, né, processo de manufatura. Aqui nós temos simulação do processo de estampagem, vocês vão ver um pouco mais hoje. Também análise de defeitos de manufatura, cinética de cura de processo de pultrusão, e aqui análise de tensões, são alguns exemplos do que a gente faz. E aí, já caminhando para o fim aqui, nós temos as principais áreas de atuação, que é o mercado óleo e gás, automotivo, energia, médico e aeronáutico. Né? É importante ressaltar que o laboratório ele vem aí de uma demanda muito forte do mercado aeronáutico. A sua origem se deu nesse mercado, né, principalmente por conta da Embraer, e aí depois nós tivemos uma expansão aí. Hoje a gente pode dizer que a gente atua nesses 5 grandes mercados. Eu vou falar rapidinho aqui do mercado automotivo, que é o foco nosso hoje. No mercado automotivo, nós temos aí alguns desafios, que é redução de peso, onde a gente tem qualificação de compostos estruturais, simulação computacional, simulação de processo, avaliação de técnicas de impressão 3D, projetos de ferramentais. Aqui são alguns projetos que a gente já atuou, né, desenvolvimento de compósito estrutural, esse é o projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Temos também o desenvolvimento de rodas em compósito, temos aí um projeto de ferramentais para peças em compósitos, que a gente aprovou recentemente no contexto Alta 2030, e também projeto de otimização topológica de ferramentais. Então, nós temos aí diversas linhas de atuação que envolvem desde design, manufatura e seleção de matéria-prima. Aqui os principais parceiros, né, tanto universidades quanto em empresas, né, temos aqui a Maxion, Iveco, GM, Petrobras, Embraer e etc. E aí nossos grandes parceiros, aqui são alguns exemplos, né, de maneira não exaustiva. A gente tem a Unesp de Guaratinguetá, a Unifesp, o ITA e a Unicamp. Sandro, é isso. Eu encerro aqui a apresentação do IPT e agora eu acho que eu posso já compartilhar a apresentação do projeto. Sim, pode começar. Bom, então, só para deixar a audiência mais a par, então a gente vai começar então, o primeiro webinar, então, que tem o título de Fabricação de Alta Cadência de Peças Estruturais para o Mercado Automotivo. Tá? Então, já foram apresentados 2
convidados de hoje, né? Sempre a gente vai manter esse sistema de um representante da academia, de um instituto de pesquisa e outros da indústria. Então, hoje, estamos aí com Léo, IPT e Maxion. Então, por favor, eu quero lembrar também que todos podem fazer perguntas pelo chat ali, no final vai ser reservado 15 minutos, pelo menos, ali para a gente ler as perguntas, então vocês podem participar ali colocando as perguntas. Então, agora vamos, então, à apresentação. Por favor, fique à vontade, Léo. Obrigado, Sandro. Sami, te chamo aí também para a gente fazer essa apresentação conjunta. Fica à vontade para interromper qualquer momento também e para falar aí sobre os interesses e parceria com o IPT. Eu vou compartilhar minha tela aqui e Sandro, por favor, novamente, eu peço para que você confirme o compartilhamento correto. Você já consegue ver minha tela? Já, está aparecendo. Perfeito. Bom, pessoal, então nós vamos falar hoje, no contexto de parcerias de sucesso, empresas e academia, de um projeto que o IPT e a Maxion fizeram em parceria para a fabricação de alta cadência de peças estruturais para o mercado automotivo. O nosso sumário que nós vamos passar aqui, nós vamos falar basicamente da história da nossa parceria, do IPT com a Maxion, do motivo dessa parceria de sucesso. Um ponto importante aqui que a gente vai ressaltar a questão da maturidade tecnológica, o contexto tecnológico desse desenvolvimento, o cenário atual desse desenvolvimento também, estado da arte, resumo do projeto, metodologia, resultados e conclusão. Bom, o histórico da parceria em compósito do IPT com a Maxion, ela começa em agosto de 2016, onde nós tivemos o início das conversas entre o IPT e a Maxion. Essa aproximação se deu principalmente por conta da Maxion fazer também parte do IOSP, né, fazer parte do board do IPT. Então, lá atrás, eles começaram a fazer uma movimentação para que a gente pudesse explorar mais a questão de compostos na área automotiva, que é um tema que já vem sendo debatido há muito tempo e estava bastante em evidência nesse ano. Em abril de 2017, a gente conseguiu dar start no nosso primeiro projeto, um projeto de 32 meses, é o projeto que a gente vai falar hoje, principalmente no contexto já da unidade de materiais avançados. Esse projeto também, foi um projeto Embrapi, né? Mais adiante eu vou explicar um pouquinho o que é isso, mas não vai dar tempo também de entrar muito a fundo, né? Ao longo do projeto, nós tivemos também um grande parceiro fazendo parte, né, entrando aí ao longo do desenvolvimento, que foi a Solvay, principalmente com a questão dos materiais, focados aí em alta cadência, materiais compósitos, de fibra de carbono com resina polimérica para alta cadência. E em novembro de 2019, já finalizando o projeto fase 1, a gente teve aí atingimos os objetivos iniciais e começamos a discussão de um projeto fase 2, que é a continuidade desse projeto que a gente vai apresentar daqui a pouco. Então, em novembro de 2019, nós iniciamos a discussão da fase 2. Ao longo da discussão, no ano de 2020, nós tivemos a pandemia, obviamente, ela atrasou um pouco o andamento da discussão, da estruturação do projeto, mas culminou também com a entrada de uma parceria internacional, né, no contexto Cornet, onde a gente tem agora a fase 2 sendo feita em conjunto também com o Instituto Fraunhofer IPK. É importante ressaltar isso, que como a rede de parceiros ela vai se formando ao longo, né, quando a gente começa um projeto entre empresas, institutos e universidades, a gente abre um leque de parceria, abre um leque de novas oportunidades, né, e é o que a gente vem vendo acontecer aqui nessa parceria de sucesso. Em maio de 2020, nós iniciamos mais um projeto com a Maxion em discussão, né, em elaboração no contexto agora do projeto Rota 2030, e aí em fevereiro nós fomos agraciados, né, com esse projeto e começamos mais um projeto na área de compósito também, agora no contexto Rota 2030 com vários outros parceiros. Em agosto de 2021 é a expectativa para que a gente inicie a fase 2. Bom, essa é uma história, um resumo bem rápido da nossa história, né, e agora o que nós tivemos aí nesses 5 anos de cooperação. 4 projetos relacionados ao desenvolvimento de estruturas leves e compósitos,
Desses 2 projetos já foram concluídos, um relacionado com travessa, que é o que a gente vai falar hoje, e outro roda em material compósito, para desenvolvimento de roda. Um projeto submetido para cooperação internacional e um projeto Rota 2030 iniciado em fevereiro de 2021. Além de outros projetos na área de materiais avançados, como manufatura aditiva, soldagem por FSW, o projeto FERA, também um projeto intitulado FERA, que foi aprovado no contexto do Rota 2030, também com o IPT e Maxion participando, e outras universidades, e estruturação do Hub de manufatura aditiva junto com o IPT. Então, esses são alguns exemplos do que vem sendo feito ao longo desse período, né? E é importante ressaltar, principalmente por conta do nosso contexto aqui, né, parcerias de sucesso, né? Como funciona, como se dá essa parceria e por que a gente atingiu esses objetivos e estamos aí com projetos finalizados e projetos em andamento e várias outras oportunidades sendo discutidas, né? O principal ponto que eu gosto de ressaltar é a questão do relacionamento sólido entre pessoas, né? A gente formou um relacionamento de parceria, de confiança com a Maxion, né, IPT e Maxion, entre pessoas, principalmente do board de desenvolvimento, e no qual o Sami aqui está representando. Um outro ponto, né, muito importante para que isso aconteça é a questão da boa gestão de projeto e do conhecimento técnico. E, por fim, a visão e conhecimento sobre P&D da Maxion. Sem esses 3 componentes, ficaria muito difícil a gente ter atingido esse grau de sucesso na área de pesquisa e desenvolvimento, principalmente correlacionados com materiais compósitos. Rapidamente, eu vou falar aqui da questão de maturidade tecnológica. É muito importante, quando a gente fala de P&D, a gente falar de TRL, né, principalmente para quem está na universidade aí, está se formando, quer ir para a indústria e quer continuar trabalhando com desenvolvimento, com ciência, com desenvolvimento tecnológico, ter na cabeça o que é o grau de maturidade, né? A gente começa na pesquisa básica TRL1 e vai até a aplicação da tecnologia TRL9. Passando rapidamente por formulação da tecnologia TRL2, TRL3, pesquisa aplicada, TRL4, teste em escala reduzida, TRL5, teste em escala piloto, TRL6, protótipo em teste, TRL7, demonstração, TRL8, fase pré-comercial e TRL9, aplicação da tecnologia, conforme eu falei. Obviamente, tem várias definições, mas essa é uma delas, que, no meu ver, exemplifica bem a escala de desenvolvimento da maturidade, né? Desde a concepção do conceito, da ciência, da aplicação, do material, com a base da pesquisa aplicada, até a validação, fabricação de protótipos, experimentação, teste piloto e produção. O nosso objetivo é sempre chegar até o TRL9 e realmente trazer inovação e o retorno financeiro para a empresa. Então, nós temos aqui TRL1 a 2, pesquisa científica, basicamente o início do desenvolvimento, né, papers, etc., a universidade atuando muito forte aqui. Nós temos aqui o desenvolvimento experimental e escala piloto. Eu gosto dessa definição de MVP, porque está muito correlacionado com startup também, né, o Minimum Viable Product, né? Então, aqui, próximo de TRL7, nosso objetivo já é ter um produto viável, né, já em escala piloto, e, por fim, a etapa de industrialização, que traz muito forte a indústria, né, nesse caso a Maxion, puxando todo esse desenvolvimento. Sami, você quer continuar aqui explicar um pouco do contexto tecnológico, né, do porquê da gente estar desenvolvendo compósitos, né, estar buscando essa redução de peso, né? Beleza, com prazer, gente. Pessoal, qual que é o... Você pode passar o slide, Daniel? Tá. Qual que é o objetivo da Maxion aí? A Maxion entrou muito com a ideia de viabilizar compostos dentro da nossa indústria. Obviamente, compósitos, materiais, fibra de carbono, fibra de vidro já é uma realidade, já está presente em várias indústrias por aí, porém, focando no mercado da Maxion, focando no nosso segmento aí de veículos comerciais, eventualmente veículos de passeio de alta cadência, quais são os principais objetivos que nós tínhamos quando iniciamos essa grande empreitada, essa grande jornada com o IPT? Primeiro, desenvolver um processo de estamparia que atenda à produtividade necessária para a nossa indústria. Melhorar as capacidades de projeto para otimização de one-shot. Qual que é a ideia? Hoje é muito frequente termos várias ferramentas, várias etapas de processo na produção de um componente. É uma limitação que o aço oferece para a gente. O aço
normalmente trabalhado com espessuras constantes, e quando se trata de compostos, a gente quebra esse paradigma, temos muito mais liberdade de design, temos muito mais camadas, literalmente, para trabalhar, e a forma que você trabalha, cada tipo de camada gera um resultado diferente, que pode atender uma demanda específica de forma diferente, e isso impacta diretamente na capacidade de projetar. É muito importante sermos capazes de fazer um design otimizado para compósitos. E, por fim, capacitar a cadeia de suprimento. Não adianta nada eu saber tudo se meus fornecedores e meus clientes, toda a cadeia envolvida, não tem todo o conhecimento necessário para trabalhar esse tipo de material avançado e revolucionário aí. Um ponto importante é, naturalmente, o custo da matéria-prima. É um segundo preconceito aí que compostos encaram. Sempre que nós falamos de fibra de carbono no mercado, o pessoal já torce a cara e fala, nossa, isso é caro. Mas, gente, naturalmente, como tudo nessa vida, conforme o volume aumenta, conforme a demanda aumenta, o custo baixa. Esse gráfico aí está falando veio da Bloomberg, né, uma grande fonte de pesquisa de mercado, indica aí tendências muito baixas, muito boas para o futuro de redução de custo desse tipo de matéria-prima. Obviamente, esse gráfico foi antes da pandemia, né, então vai ter um degrauzinho aí na curva perto de 2020, mas a tendência é essa até hoje, e no máximo a pandemia até acelerou isso e mostrou como que o mundo consegue mudar muito rápido quando dedicado da forma correta. Então, continuando, né, materiais compostos sempre oferecendo desempenho superior. Sempre foi visto compostos como o melhor, o mais eficiente, o mais leve, seja na capacidade de redução de peso, nas propriedades mecânicas e, em geral, no design ou na capacidade de projeto. Os custos disso eram a produtividade, o preço da matéria-prima. Produtividade, novamente, é um impacto muito grande para a gente. Compostos hoje sempre foi restrito a segmentos de mercado premium, como as Ferraris, as Lamborghinis, ou até carro de Fórmula 1, sempre foi muito, muito baseado em compósitos, ou indústria aeroespacial, como aviões, helicópteros, etc. E quando você volta para falar de um caminhão, de uma picape, uma Ferrari, que você deve fazer uma Ferrari a cada 2 semanas, 3 semanas, eu nem sei quanto tempo leva para deixar um negócio desse pronto, avião também, de repente eu preciso fazer 200, 300 picapes por dia, entregar 5 caminhões por dia no meu cliente, eu não posso mais depender de um autoclave, de um processo lento, de um processo que leva 6, 7 horas para fazer um componente, eu preciso fazer 6, 7, 8 componentes por hora. Alguns exemplos aí desenhados nesse chassi, volta aí rapidinho, isso. Nesse chassi tem alguns componentes que a gente entende que existe um grande potencial para compósitos, especialmente porque são componentes que costumam ter um impacto grande no peso do veículo e componentes complexos, não compostos por vários terminais, flanges, que com um design adequado pode ser possível de você fazer uma peça só, numa estampagem só, unindo vários part numbers diferentes, vários processos, várias soldas, rebites, parafusos, estampagens, para fazer um processo único, rápido, eficiente, e ainda assim gerando um produto mais leve e mais com a melhor performance. Entrando no contexto da redução de peso, eu já falei antes de redução de peso, mas acho que eu não enfatizei o quão importante é a redução de peso, como que praticamente é uma lei não escrita aí do mercado automobilístico de forma geral. Eu estou sempre focando nos veículos comerciais, que é onde a minha empresa está melhor contextualizada, mas de forma geral, 10% de redução de peso no veículo pode melhorar o seu alcance em até 13%, de acordo com essa pesquisa aí de 2012. 2012 já está um pouco desatualizado, mas os valores estão muito adequados ainda. Para quem não entende o valor de redução de peso, nunca encheu aquele carrinho 1.0 e tentou subir a serra, né? Nessa hora você entende o valor do peso no veículo. O Sam, só complementando, eu passei rapidamente aqui, pessoal, sobre a tabela de redução de peso, mas de praxe a gente pode, com compósitos de fibra de carbono, resina polimérica, a gente pode passar aí mais de 50% de redução de peso comparado com o aço utilizado hoje, né? Então, vocês vão ver adiante aí o quanto a gente atingiu nesse projeto, mas se a gente está falando de redução de peso, com certeza compósitos serão aí o carro-chefe disso. O que significa redução de peso, gente, para um caminhão? Você fala, puta, eu vou reduzir aí 200, 300 quilos no caminhão que carrega toneladas. Percentualmente parece até insignificante, né? Mas não,
quando você reduz peso de uma estrutura, você oferece para o cliente, para a montadora, opções que o cara pode optar por usar, por exemplo, na bateria, encontrar uma bateria mais eficiente, encontrar uma bateria que gere uma maior autonomia. Então, 200 quilos numa estrutura pode ser uma célula de bateria a mais que gera 13% de autonomia, coisa assim. Ou você pode transformar diretamente em carga. Para um caminhãozinho que carrega 2, 3 toneladas, pode ser 10, 12% a mais aí de carga para esse caminhão. Ou simplesmente autonomia ou redução de emissão. Um caminhão com maior carga faz menos viagens, ou um caminhão com menos peso precisa de menos esforço, né? Voltando ao exemplo da serra. Com menos peso, você precisa de menos esforço, você gasta menos potência de motor e etc. Você consegue ser mais eficiente de forma geral na energia que você precisa para executar o mesmo trabalho. A motivação nossa, então, é desenvolver um processo específico desse projeto que estamos discutindo, que a gente chama de fase 1, era focado em processo, focado em sair um pouco do processo tradicional para a construção de produtos em compósitos e desenvolver um processo que atendesse melhor à produtividade necessária do nosso mercado. Focado em estamparia, né, dentro do parque fabril existente da fábrica, utilizando materiais que buscando uma eficiência energética e desempenho estrutural melhor, atendendo a cadência necessária. Aqui é um exemplo que a gente tem do BMW, né, conforme eu falei, estado da arte, né, a gente tem essas peças já em uso comercial, no I7, feitas em processo de estampagem, com compósito, porém de espessuras finas para reforço, e não a estrutura primária em si. O que já é um baita de um avanço, né? E toda nova tecnologia é natural isso, né? Começa num mercado extremamente premium e vai descendo, a tecnologia vai se mostrando viável, barateando até ficar acessível nos mercados mais baixos. Frequentemente começa em avião, começa em Ferrari, começa em nave espacial da NASA e um dia chega no nosso carro popular. E é através desse tipo de esforço, do esforço conjunto de instituições como o IPT, que viabiliza esse tipo de tecnologia de quem não olha para quanto gasta, não importa, eu preciso do mais leve, seja o preço que for, para alguma coisa que seja relevante no mercado usual aí do cotidiano. É graças ao projeto, ao estudo de instituições como o IPT, a pesquisas desse tipo, que nós viabilizamos esse tipo de tecnologia. Sam, eu vou passar rapidinho o resumo aqui, aí você detalha as partes mais importantes do resultado. Eu acho que a gente está correndo contra o tempo aqui e tem bastante coisa legal para mostrar. Seguindo aqui, então, o nosso projeto, foi um projeto de 33 meses, os dados do projeto foi travessa em compósito, projeto de P&D, parceiro Maxion, TRL de 4 a 5, se vocês lembram, conforme a gente falou agora há pouco, elaborado pelo Laboratório de Estruturas Leves São José dos Campos. Os principais entregáveis: modelo computacional para definição das camadas em compósito, dados de caracterização mecânica, 7 travessas, avaliação das vantagens e limitações dessa tecnologia para peças estruturais. Motivação: desenvolver competência em tecnologias de projeto e manufatura de componentes estruturais com alto desempenho para a indústria automotiva. Lembrando a questão do alta taxa de fabricação, né? Manufatura de vários componentes em uma hora. Já tivemos algumas divulgações internas, FENATRAN 2019 também, e conforme eu falei, foi um projeto de fomento em Embrapi, onde 42% do custeio dele foi financeiro vindo da Maxion, 33% da Embrapi e 25% como contrapartida do IPT. Então, é um projeto de parceria dessas 3 entidades. Os benefícios: avaliação dos limites da tecnologia de compósito para aplicações estruturais, redução de peso e de consumo de combustíveis, habilitação para projetos com TRL mais avançado. Nós falamos também no começo sobre a fase 2, que nós queremos avançar esse nível de maturidade, e tecnologia aplicável para carros, veículos elétricos e híbridos. Aqui o foco caminhões, conforme o Sandro comentou. Eu vou falar rapidamente aqui do que é o projeto, né? Quando a gente fala de projeto em compósito, a gente está essencialmente falando dos 3 pilares, ou 3 engrenagens, que é o design. Aqui a gente busca o one shot, que é juntar várias peças numa só. Nós temos a seleção de material, nesse caso, principalmente os fibras de carbono, fibra de vidro, termorrígido e termoplástico. E temos aqui o grande mote desse projeto fase 1, que foi o desenvolvimento do processo de estampagem para espessuras, para travessas de espessura alta. Então, aqui a gente tem o projeto do ferramental, a fabricação da peça, a simulação do processo de fabricação, definição de posicionamentos críticos e testes. Eu vou mostrar rapidamente o vídeo para ficar
fácil de visualizar, nós temos o vídeo aí de 2 minutos, eu vou acelerar. Então, nós temos o aquecimento da peça em composta, aqui nós temos a prensa e o ferramental, né? Esse material, ele vem aquecido, até o ferramental que também está aquecido. Nós temos aí, vocês podem ver que o material está um pouco deformado devido ao aquecimento. A gente abaixa a prensa, já consolidando esse tecido, né, esse tecido de fibra de carbono com resina polimérica. E aqui pode ser de vidro ou híbrido também. Aí nós temos o tempo de consolidação, que é aproximadamente 1 minuto, para esse processo. E na sequência a gente abre a prensa com a peça já consolidada. É importante ressaltar que um dos pontos principais desse processo era a espessura alta, que era o objetivo, né? Espessuras grandes aí de 7, 8 milímetros, adequadas ao mercado de veículos comerciais, de caminhões, que era um grande desenvolvimento novo aí, que era um desafio tanto para os fabricantes da matéria-prima, para os processistas e para os centros de pesquisa, conseguir atender geometrias complexas nessa espessura, dentro da cadência necessária do projeto. Quem tiver interesse, depois a gente publica um artigo SAI sobre esse processo, sobre os defeitos de manufatura também, como a gente resolveu isso, né, principalmente correlacionados com essa alta espessura para esse processo de fabricação em compósito de alta cadência, que é o processo de estampagem. Sami, aí se você quiser finalizar, eu acho que nós já estouramos o tempo, vamos tentar correr aí. Gente, principais resultados nossos, né, são essas travessas que estão na foto aí, essas travessas em fibra de carbono, travessas híbridas entre fibra de carbono e fibra de vidro, ou só fibra de vidro, né, entendendo todas as vantagens de cada tipo de material. Cada material oferece a sua performance, o seu custo, a sua redução de peso. Então, não existe material bom, material ruim, é só um material aplicável a cada caso. E conhecimentos também, né, em torno de como a fibra se comporta, de como a resina se comporta. O principal resultado, na minha opinião, foi um relacionamento muito forte que a gente acabou criando com o IPT e com a Solvay. Pode passar, Daniel. E, por fim, com o que saiu, né, com as peças resultantes desse projeto, a gente acabou construindo aí um chassi modelo, com algumas longarinas de alumínio que a gente já tinha disponível. O chassi modelo está aqui, ó, está até no meu plano de fundo, que foi exibido já em algumas feiras. Pretendemos exibir mais desse chassi, evidenciando a redução de custo necessária. Esse chassi, o modelo base dele pesa 270 quilos e, através dessas tecnologias de redução de custo, chegaram em 150 quilos. Então, ofereceu aí uma redução de 44% aí, absurdamente pertinente para esse tipo de aplicação desenvolvido de chassi. Dentro da imagem também, né, de forma geral, as travessas aí entre fibra de vidro e fibra de carbono ofereceram entre 70% e 80% aí de redução de peso. E agora, gente, para não estourar muito tempo, acho que tá bom por aí, deu aí Daniel falando. É isso. Tá ótimo aí, muito obrigado. Obrigado, muito interessante a apresentação de vocês aí. A gente fez questão nesses webinários de começar com o setor de aplicação do setor de transporte, que é o primeiro lugar em volume aí, em compósitos no mundo, aí, pelos dados da GEC, né? Bom, outra coisa interessante ali que vocês podiam comentar ali, talvez, é a questão você falou de híbridos ali, né, mas a gente só viu ali de carbono, né? Vocês chegaram a estudar também compósitos híbridos também? Fez parte do escopo Quando a gente fala de híbrido, a gente menciona a fibra de carbono com fibra de vidro. Era o penúltimo slide aí que tinha uma travessa que foi... que a gente usou fibra de carbono nas extremidades e fibra de vidro no centro da espessura, tentando aí buscar manter um pouco da natural resistência maior que a fibra de carbono oferece e um custo mais baixo da fibra de vidro. Ok, tá ótimo. Uma outra coisa temos uma pergunta aqui do Luiz Fernando. A pergunta além da validação do material, houve a validação da peça final em campo? Chegaram nesse nível? Não chegamos nesse nível, não fazia parte do escopo dessa primeira fase. A validação do teste em campo, a gente acaba necessitando aí de um envolvimento maior de um cliente, e aí entra uma outra geometria específica, é parte do escopo de outro projeto, não desse. Tá ótimo. Mais uma pergunta. O pessoal tá se animando nas perguntas aqui. Então, vamos para a próxima ali. Houve um processo de simulação estrutural
por elementos finitos, considerando os materiais compósitos? É uma pergunta do Pedro Oliveira. Foi feito sim, Pedro. A gente utilizou o software Abacus, né, e a gente buscou principalmente estudar o processo de fabricação, de estampagem no software e também o resistências, né, a questão de tração, flexão, etc. Então, foi utilizado sim, o software Abacus para isso. Obviamente, considerando as suas limitações, né, e o foco em desenvolvimento tecnológico rápido. Tá certo. Mais uma pergunta, Emanuele Schneider. Pergunta, em relação às matrizes poliméricas, termoplásticas e termorrígidas, citadas ou como possibilidade, quais são elas, as resinas, as matrizes poliméricas, termoplásticas ou termorrígidas do projeto? O projeto abrangeu as duas matrizes, nós entendemos aí um pouco das características pertinentes de cada uma, onde cada uma é melhor aplicada, mas a gente tem aí, ao longo da apresentação, foi mostrado exemplos dos dois. Acho que o artigo aí do SAI pode detalhar melhor essa parte aí das matrizes. Dentre os materiais que eu acho que a gente pode comentar aqui, o termoplástico, que é o que saiu no artigo, é uma poliamida, uma resina termoplástica poliamida. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, tem uma pessoa aqui que está perguntando sobre o compartilhamento da apresentação. Não sei, acho que não será possível, mas isso aqui está sendo gravado, né, esse webinar, e todos podem assistir novamente aí depois e ver com mais calma ali os slides e tal, né? Bom, temos mais um aqui. Sim, claro. O Lumirka Espinosa, ele fala aqui se surgiu alguma ideia de incorporar fibras naturais também, estudar fibras naturais, já que o Brasil tem uma abundância de fibras naturais, né? Poderia ser estudado também peças com fibras naturais, Sam? Olha, eu vou deixar essa pergunta para o Daniel aí, que ele é um especialista em compostos. Eu honestamente, eu não sei dizer. Eu imagino que com certeza isso vai estar no radar no futuro, né? Eu diria que nesse momento, né, em virtude do nível de maturidade, eu desconheço de fornecedores comerciais de fibra natural. Então, se o nosso foco é chegar em TRL 9, a gente precisa ter já um produto comercial em matéria-prima para poder realmente considerar no projeto. Eu imagino que esse é o principal empecilho nesse tipo de projeto, mas certamente fibra natural vai estar no radar aí nos próximos anos, com certeza. Tá ok. Temos mais uma pergunta numérica aqui, se foi feito algum tipo de análise multiscala para a predição das propriedades do compósito. Foi feito multiscala ou apenas uma macroestrutural ali com ANSYS ou Abacus, que falou, né? Isso, Abacus, minha especialidade não é, de fato, simulação, né, mas a gente fez uma simulação, no caso, considerando a orientação de camadas e a propriedade do material que a gente simulou em ensaios normatizados, né? Então, não foi feita uma análise em nível micro, né? A gente considerou orientação de camada, número de camadas e propriedade do material no Abacus. Entendi. Tá bom. Eu vou combinar uma minha que eu já ia fazer com outro que apareceu aqui. Tá? Eu vou primeiro criar o cenário aqui, que a gente sabe que quando a gente vê as apresentações, inclusive da JEC, enfim, a gente sabe que compósito tem maior custo de matéria-prima, vocês falaram sobre isso também, de fabricação, todo mundo sabe disso, comparado ao aço, né? Então a gente tem sempre que considerar no custo ali uma abordagem mais ampla relacionada ao uso, à manutenção, ao consumo de combustível, etc. E ao longo, especialmente, fazer uma análise ao longo de todo o ciclo de vida da peça, da estrutura, né? E aí, sim, compósitos começam a se tornar mais competitivos. Então, a pergunta aí essa foi a minha introdução, e a pergunta do Paulo Stedler e Filho é como está o cenário da competitividade econômica em relação ao aço aí nessas peças que foram estudadas. Exatamente isso que você colocou, Sandro. Em relação ao aço, não é uma conta preto no branco, não é trocar aço por fibra de carbono e entender aí como que fica. A fibra de carbono como eu posso dizer, não é banana com banana isso, né? Isso aí é banana com laranja. A fibra de carbono oferece centenas de vantagens diferentes em relação ao aço e vice-versa, né? Cada material tem a sua aplicação ideal, não existe um substituto completo de 100%. Nós entendemos que no futuro aí, imaginava-se que era muito longo prazo, já percebemos que não é tão longo prazo assim, já virou um médio prazo.
a fibra de carbono vai ter um papel muito importante a desempenhar no segmento automobilístico, porém, precisa de mais pesquisa, precisa de, especialmente, um foco forte em design e entender as vantagens em relação ao material. Essa é uma pergunta injusta aí para responder preto no branco, então... Concordo. Não fica assim. Tá, ok. Então, temos mais um aqui do Eduardo Manzano, que você tem dados de aumento da resistência do chassi com as partes em compósitos em relação ao chassi com as mesmas partes de aço? Em relação à resistência, especificamente. Então, vai lá, Daniel. Não, o método que a gente utilizou para chegar nos cálculos de espessura, não dá para detalhar. Contudo, a ideia foi ter uma resistência equivalente, né? O interessante do compósito que a gente conseguiu otimizar é que a gente colocou camadas na direção que a gente precisava, frente ao material isotrópico, que é o aço. Obviamente, tentando sempre fugir da anisotropia também, né? Então, a gente teve esse balanço aí, mas a ideia foi ter uma estrutura similar, não aumentar a resistência mecânica, né? E sim ter uma resistência equivalente para reduzir o máximo possível de peso. Entendi, perfeito. O foco foi na redução do peso e manutenção da resistência ao mesmo nível que estava anteriormente. Tá ótimo. Temos a pergunta da Verônica Calado aqui, ela gostaria de saber se foram feitos... basicamente, vocês poderiam responder se a fibra de carbono que vocês usam usa a PAN, PAN como precursora, que provavelmente né? Ou se tentaram alguma outra fibra que não por exemplo, do PIS, por exemplo. A fibra de carbono que vocês usam é da PAN, positivo? Isso. Foi o único só. Posso me meter? Pode não, né? Temos alguns minutos, se quiser conseguir falar rapidamente aí, Verônica. Não, desculpa. Só agradecer aí, eu coloquei no chat, vou ser rápida. É só assim, não, se vocês... Não é nem de piche, não, Sandro. É outro precursor qualquer. Uma fibra de carbono, se vocês teriam interesse, a empresa teria interesse de fazer uma peça com fibra de carbono proveniente de outro precursor que não PAN. Ela está falando mais revolucionário, uma coisa alternativa, como lignina, por exemplo, alguma outra fonte de fibra de carbono. Complicado, né, Daniel? Não é um material comercial, né? Certamente, eu digo que é mais ou menos o mesmo caminho da outra resposta das fibras naturais, né? Naturalmente, a gente vai fugir do precursor aí, PAN, tradicional, mas eu acho que no nível de projeto, nesse nível de maturidade, a gente sempre recorre à matéria-prima comercial, né? Mas aí fica para o SAMI, né? Se há a possibilidade de diminuir um pouco de TRL e estudar materiais. De forma geral, a gente está sempre interessado aí em... O objetivo final da empresa é sempre atender os nossos clientes, né? Então, de forma geral, mirando o TRL mais alto, a gente tem que buscar matérias-primas que estão disponíveis no mercado. O principal fornecedor nosso aí para esse tipo de matéria-prima tem sido a Solvay, temos uma parceria muito forte com a Solvay, mas nada impede de fazer pesquisas em TRL mais baixo, da gente entender a relevância desse tipo de matéria-prima no mercado e até ajudar os fabricantes de matéria-prima a puxar, porque da mesma forma que o meu cliente me ajuda com a necessidade dele, eu posso ajudar a Solvay com a necessidade do mercado, né? Não necessariamente a Solvay, outros fornecedores de matéria-prima também. Pode ser uma pesquisa, pode ser muito interessante aí, se provando bons resultados, eu tenho certeza que acaba sendo comercialmente viável e a gente muda um pouquinho aí do mundo. Tá, ok. Eu vou fazer a última pergunta, tá? Porque está chegando ao tempo, eu quero fazer que vocês façam uma última colocação no final. Então, a última pergunta da audiência aqui é do Hat Marchak. Como vocês levaram em conta se o potencial de otimização do chassi original em aço já estava esgotado, que ele não poderia gerar a mesma economia? Ou seja, o próprio de aço poderia ser otimizado para esse, sim, ainda reduzir o seu peso antes de fazer a troca por compósito. Então, né, voltando ao que eu disse, a gente fez um trabalho independente da Maxion, sem um relacionamento mais próximo com nenhum cliente, então foi
o foco do projeto foi principalmente na produtividade, na cadência originária necessária para esse tipo de material, né? Essa parte de otimização de projeto é uma segunda fase da nossa pesquisa e, de fato, a gente precisa ter certeza que o aço estamos estressando no limite o aço para dizer, de fato, qual que é o avanço real de outros materiais. Mas isso acaba acarretando no segundo ponto, que estressar o limite do aço não necessariamente é necessário para a gente mostrar evolução com compósitos, porque dada a tendência natural dos compósitos de ser um material diferente, de ser processado de forma diferente, o que mesmo estressando muito aço, eu fico dependendo de várias peças, de espessuras constantes, por exemplo, eu já não preciso mais para compósitos. Então, eu responderia essa pergunta falando assim, eu não preciso estressar o aço, eu preciso aprender a trabalhar melhor com compósito. Eu agradeço, a gente, todo mundo aqui gosta de compósito, a gente ama compósito, e é isso mesmo, vamos fazer a transição aí no máximo possível para compósito. Então, eu queria que vocês encerrassem aí, vocês dois, dando uma dica, que aqui o nosso foco é a parceria, né? Então, eu queria que vocês dessem, cada um de vocês desse uma mensagem final e desse uma dica para os nossos participantes aqui de como que pode ser viabilizadas novas parcerias em empresa, instituições de pesquisa ou de ensino, enfim, no contexto brasileiro. Aí. Qual que é a sua dica aí para tornar viáveis mais parcerias, como as que vocês estão fazendo e que a gente ficou muito feliz de conhecer? Quem sabe, Sami, o que é do lado das empresas ali, como que você diz que pode ser feito para que isso aconteça com mais frequência no contexto do Brasil? A principal necessidade que nós da indústria enxergamos é unir aí o teórico, o mais avançado, com a prática para conseguir gerar um diferencial competitivo para a minha empresa, sabe? Eu já mostrei tudo que a gente enxerga no futuro, com certeza o pessoal da universidade enxerga um futuro muito mais distante que o meu, e a gente precisa, assim, de centros de pesquisa, de instituições como o IPT, que traz um pouco o melhor do teórico que a universidade tem com a prática que eu preciso na minha empresa e transformar esse sonho de compósitos, por exemplo, em uma realidade. Seria um pouco disso que eu diria, né? Uma dica é buscar formas, metodologias de você conseguir trazer uma pesquisa avançada de uma universidade para uma prática real. E existem meios para isso, existem meios como a Embrapi, como Rota 2030, FINEP, vários meios de fomento que ajudam as empresas a reduzir o risco delas, porque nenhuma empresa quer assumir um risco muito grande, fazendo um investimento muito alto em algo que ainda tem um TRL muito baixo, e existem vários meios aí, sejam nacionais, internacionais, privados ou públicos, para reduzir esse risco que gera aí uma combinação de fatores onde uma tecnologia promissora, pertinente ao futuro, com um investimento mais baixo, um risco reduzido para a empresa, pode virar um projeto muito grande aí. Muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado a você por ter aceitado o convite aqui. Vamos para o Daniel agora, a sua mensagem final aí, a sua dica para as instituições de pesquisa no Brasil para conseguirem esse tipo de parceria. Daniel. Legal, Sandro. Olha, essa pergunta dá para discorrer aqui por horas, né? Porque é divertida. Mas eu acho que o principal ponto o primeiro é a união, né? A gente tem que se unir, principalmente falando de materiais compostos, né? Nós temos que ter uma união aí entre todas as ICTs, as universidades, para a gente realmente inserir o compósito na indústria, né? No caso da Maxion, foi fácil porque eles entendem muito de P&D, eles sabem o que eles estão buscando e a gente tem uma conversa muito párea, né, um com o outro. Então, quando a gente tem essa dificuldade com a empresa, a gente precisa estar mais fortalecido para que a gente mostre para o mercado que a ciência é a base de tudo, né? É o básico do TRL. Então, tudo começa na ciência. E ciência significa avançar para o nível tecnológico, né? Então, se a gente quer fomentar a pesquisa com empresas, a gente precisa olhar para a aplicação, olhar para a solução, para as dores, e sabendo que a ciência é fundamental. Então, essa conexão, enxergar isso e mostrar para as empresas é o que vai garantir com que mais projetos nesse nível tão importantes para o Brasil sejam feitos. E ressalta a importância da união entre nós, que estamos aí na ciência e no desenvolvimento tecnológico, tanto de disseminação, tanto como de execução de projetos, né? Eu, como Léo, como IPT, estou aqui à disposição se alguém quiser discutir projetos, a gente juntos, né? A gente já trabalha com a universidade, a gente tem vários parceiros aí, e então eu acho que esse é o caminho.
E também queria só deixar um alô ali para o pessoal, eu acho que tem bastante gente da universidade aqui também que estão se formando, né? Que esse tipo de projeto conta com bolsas para a gente ingressar pessoas que estão saindo da universidade e querem ir não diretamente para a indústria, mas para o desenvolvimento. Tem muito espaço nas universidades e nas ICTs também para fazer desenvolvimento aplicado, né? Então a gente está aberto para vocês também. Bom, muito obrigado, então aos dois. Eu estou muito feliz aqui com esse nosso primeiro webinar aqui dessa série aqui, Parcerias Academia, Indústria em Compósitos. Acho que foi excelente pelos comentários ali, nas perguntas, no chat ali. Todo mundo está gostando, elogiando. Eu queria agradecer a vocês. A nossa ideia aqui com essa sequência de webinars, que serão 8 webinars que a gente está planejando aqui, é inspirar em novas parcerias como essas que a gente mostrou aqui para você. Se você tem a sua parceria de sucesso, academia-empresa, na sua instituição, ou na sua empresa e quer apresentar aqui, nós ainda temos alguns slots ali lá nos últimos webinars ali. Então, pode mandar e-mail para mim, amico@ufrgs.br, e nós entraremos em contato. Então, nosso próximo evento, nosso próximo webinar será sempre quinzenal, né, a frequência. O nosso próximo é daqui a 2 semanas, será em 12 de maio, com os convidados Ricardo Andrade, do MacGraph, e o Naoro Henrique Dantini Têxtil. E o tema será Fios Têxteis à base de grafeno, do laboratório à planta industrial. Então é isso, nossos webinários serão sempre com foco em compósitos ou nanocompósitos, tá? Bom, eu queria agradecer novamente a todos, muito obrigado pela audiência. Estouramos um pouquinho, alguns minutos ali, mas ficamos muito contentes ali com a participação de todos. Muito obrigado aos nossos convidados de novo, muito obrigado. Eu que agradeço, Sandro, valeu aí. Obrigado pelo Sandro, Daniel, a Sandy pelo convite, foi um prazer e convida de novo sempre que possível. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima a todos aí. Obrigado pela audiência. Um abraço, obrigado.